Olá, essa é a nossa aula de Química, que trabalha com o tema compostos orgânicos, características gerais, composição, cor, odor, temperatura de fusão e ebulição e combustibilidade. Essa é a aula para a terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Daniele e essa é a nossa 18ª aula de Química. Bem, o que são compostos orgânicos? São compostos que têm carbono. Porém, existem os compostos inorgânicos, que possuem também carbono, alguns desses compostos. E nós temos o exemplo aqui dos óxidos, que existem também sais que têm carbono. Existe o diamante, o carbono grafite, carbono diamante, o ácido carbônico, ácido cianídricos também e determinados sais derivados de ácidos, como os que estão aqui embaixo, que vocês podem ver. Todos esses compostos inorgânicos não fazem parte dos compostos orgânicos, são inorgânicos. Apesar de terem carbono, eles têm essa diferenciação. Os compostos orgânicos, gente, são esses aqui. O álcool, o fenol, o éter, o éster, amina, amida, ácidos carboxílicos compostos com enxofre, nitrogênio, cetona, em geral, proteínas, gorduras, óleos, carboidratos, que são açúcares, vitaminas e polímeros. Esses daqui são os compostos orgânicos. Então, vamos diferenciar os compostos inorgânicos, que são ácidos, bases, sais e óxidos, que são usados no nosso dia a dia. E aqui está o exemplo de muitos que você deve utilizar na sua casa: sal de cozinha, o vinagre, o leite de magnésio, são exemplos de compostos inorgânicos. Os compostos orgânicos, gente, eles estão praticamente presentes em tudo, nas nossas vidas, tanto nos alimentos quanto nas plantas, materiais plásticos, nos alimentos que a gente consome e também nos óleos, também nos combustíveis. Você pode ter o exemplo aqui que geralmente eles fazem cadeias. Existem cadeias com carbono, onde o carbono faz simples ligação. O carbono pode fazer duas ligações simples e uma dupla, uma ligação simples e uma tripla e duas ligações duplas, como vocês viram na aula passada. Outro exemplo de composto orgânico também é os derivados do petróleo, como vocês podem ver: a querosene, o óleo diesel, espumas, a parafina, gás de cozinha, o GLP, que é gás liquefeito de petróleo. E também nós temos as características gerais dos compostos orgânicos. Bem, as características gerais são: eles têm carbono e hidrogênio, gente. Existem cadeias que têm oxigênio, que são compostos oxigenados. Existem cadeias que têm nitrogênio, são os compostos nitrogenados. O fósforo também pode estar presente numa cadeia. O enxofre e os haletos orgânicos, que são esses aqui, que pode ter tanto o cloro quanto o flúor, bromo e iodo. Quanto ao odor, geralmente característicos dos compostos orgânicos são os aromáticos, que eles têm um aroma específico, compostos alcoólicos, nitrogenados, os sulfonados, que possuem odor característico, Atenção, gente, não pode usar desses materiais para fazer o teste, Quanto ao aroma. Exemplo: combustíveis, derivado do petróleo, naftalina, perfumes e em geral, Também a essência de muitos alimentos tem também a questão dos aromáticos, também tem um cheiro específico. Quanto à coloração, gente, essa coloração ela tem uma variedade enorme, mas nós temos aqui características que alguns compostos orgânicos têm, como o licopeno, que está presente na melancia, e também o beta-caroteno, que está presente na cenoura. Nós temos aqui o exemplo de ligações conjugadas. Essa fórmula aqui é a fórmula do licopeno, que ele está presente nos alimentos de coloração avermelhada. E também temos o beta-caroteno, que é esse laranja aqui, que é característica presente na cenoura, E também ele tem ligações conjugadas, que é
uma ligação dupla, outra ligação simples, dupla e simples, assim sucessivamente. Quanto às características gerais, continuando, dos compostos orgânicos, eles fazem ligações covalentes, né, como você deve lembrar, compartilham elétrons. Pode ser polar ou apolar a cadeia, ou também ela pode ser uma cadeia mista, polar e apolar, uma parte polar e outra apolar. Os compostos das substâncias, ele vai depender muito do encadeamento, da quantidade de carbono, das ligações primárias, secundárias e quaternárias de carbono, os tipos de ligações de hidrogênio e também de polo induzido e os tipos de cadeia saturada ou insaturada. Aqui está o exemplo de nossa base da ligação da orgânica, que é o carbono, e dependendo do tipo de encadeamento, do tipo de cadeia, a gente vai ter um ponto de fusão alto ou baixo, temperatura de fusão alta ou baixa. Nós temos aqui exemplo dessa cadeia orgânica, ela é uma cadeia apolar, ela é uma cadeia bem estável, né? Então ela não vai variar muito. Aqui nós temos uma dupla ligação, que é uma insaturação, que ela pode ser quebrada, então ela tem facilidade de ser quebrada, essa ligação aqui, essa cadeia. Essa ligação faz ligação de hidrogênio, mais essa aqui, essa outra desse anel aromático e dessa cetona aqui. No mais, gente, os hidrocarbonos, eles fazem parte dos compostos orgânicos. Você percebe que aqui existe pouca quantidade de carbono e aqui tem muita, né? 70 carbonos em média. A diferença da separação do carbono da torre de fracionamento é o ponto de fusão e ebulição. Então, quanto menor a cadeia, a gente vai ter menor temperatura de ebulição aqui. E quanto maior a temperatura de ebulição. As substâncias do petróleo são substâncias apolar, não se misturam com a água, com densidade menor do que a água. Como exemplo do ponto de fusão e ebulição, existem fatores quanto às forças intermoleculares e o tamanho do átomo, né? Os compostos apolares, que possuem dipolo, né? Força de Van der Waals, quanto menor a cadeia, menor vai ser o ponto de ebulição. Quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição, devido a cadeia ter maior ponto de contato, né? Maior interação. Então, fica mais difícil de quebrar aqui e fazer a mudança de estado físico do estado sólido para o estado gasoso. Outro exemplo também, em relação aos fatores de forças intermoleculares, estão os compostos polares, né? Onde quanto maior a cadeia, o tamanho, a massa molecular também maior também vai ser a ligação, o ponto de fusão e ponto de ebulição, quando não existir ligação de hidrogênio. E o terceiro exemplo é a questão de cadeias polares, né? Olha só aqui, ó, aqui tem uma hidroxila nessa cadeia A e aqui tem duas hidroxilas na cadeia B. Qual dessas elas vão ter o ponto de fusão maior? Bem, a regra geral é, quanto maior a quantidade de ligações intermoleculares, maior também vai ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, entre essas duas cadeias, a que vai ter maior ponto de fusão e ebulição vai ser a estrutura B, conforme o exemplo. Bem, quanto às forças intermoleculares, pessoal, as forças de dipolo induzido, então aqui são cadeias apolar, elas são bem estruturadas, difícil de serem quebradas, né, porque só tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto, como vocês lembram, né? E aqui a gente tem outro exemplo de ligações de hidrogênio, como o ácido but2-enóico, né? Como exemplo aqui, a gente tem uma parte apolar, que é a ligação da carbonila aqui, que tem uma dupla O, e uma hidroxila ligada a ela, e outra parte apolar. Como exemplo dessa cadeia orgânica aqui, ela tem uma parte mais polar do que apolar, então essa cadeia é polar, segundo a regra das ligações de hidrogênio, né? Quanto à combustibilidade, gente, vai depender muito da cadeia orgânica, se ela é aberta, fechada, o tipo de cadeia. Então, nós temos a questão do tamanho do átomo também, das moléculas, né, que fazem parte da cadeia. A massa molecular ela também vai fazer uma diferença na questão da combutibilidade. O rompimento das ligações intermoleculares, né? Os tipos de polaridade também vai estar envolvendo esse tipo de ligação, que vai fazer a combustão. E quanto menor for a cadeia também, mais
menor vai ser o ponto de fusão e também o ponto de ebulição, tendo uma ótima combustibilidade, que quer dizer, ela pega muito fogo, muita rapidez, muita agilidade. Observando uma questão de 2016 da prova do Enem, vamos resolver agora essa questão. Bem, algumas práticas agrícolas fazem uso de queimadas, apesar de produzirem grandes efeitos negativos, por exemplo, quando ocorre uma queimada na palha de cana-de-açúcar, utilizada na produção do etanol. A emissão de poluentes como CO2, SOx, NOx e materiais particulados MP para a atmosfera. Assim, a produção de biocombustíveis pode muitas vezes ser acompanhada da emissão de vários poluentes. Considerando a obtenção e o consumo desses biocombustíveis, a transformação química quando? Bem, pessoal, vamos fazendo a leitura dessas alternativas e a nossa alternativa correta é a... Então, quando ele fala transformação química da matéria, ele fala da cana-de-açúcar, que é um composto orgânico, e ele vai entrar em combustão e vai liberar poluentes para o ambiente. Então, a nossa resposta correta é o quê? Letra C, palha de cana e o etanol são usados como fontes de energia. Bem, transformação química é a transformação da matéria. Quando eu tenho uma matéria, essa matéria se transforma em energia, e é isso que acontece. No caso do armazenamento é um processo físico, no caso na exposição ao sol também é um processo físico, na dispersão para a atmosfera desses poluentes também é um processo físico, e também no espalhamento desses materiais também, depois da secagem, também é um processo físico. Bem, alunos, nós ficamos por aqui. Acesse a plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.